Jesus Cristo foi humilde. E humildade nas Escrituras não significa passar por inútil e recusar posições de responsabilidade, mas conhecer e guardar o lugar que Deus determinou para alguém. Ser humilde, como Jesus foi, é uma questão de aceitar o plano de Deus, quer signifique ocupar um lugar de alta posição de liderança, como foi o caso de Moisés, que foi humilde e líder. Nós podemos ver isso lá em Números, capítulo 12, versículo 3, quer significa ocupar um lugar obscuro ou novo. Um lugar obscuro ou novo. Isso é ser humilde também, ser líder também. Quando Jesus disse que era humilde de coração, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, e pedimos a você que confirme, quis dizer que estava seguindo o plano do Pai para a sua vida terrena. Foi isso, exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele estava seguindo o plano do Pai para a sua vida terrena. As três pessoas da Trindade são eternas e autoexistentes, tendo igualmente todos os aspectos e atributos da divindade, e atuam sempre juntos. Porém, as pessoas são distintas em seus mútuos relacionamentos. Algo que isso significa é revelado na humilde submissão de Cristo à vontade do Pai, e também pelo modo como o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para confirmar a obra de salvação nos corações humanos. Jesus Cristo foi humano, Jesus Cristo foi humilde, ele se submeteu à vontade do Pai. E ele nasceu no Natal, de forma humilde, para confirmar que ele veio aqui cumprir a vontade do Pai. E esta vontade do Pai para Jesus Cristo é às vezes chamada de aliança de redenção. É chamada de aliança porque é um acordo entre duas partes. A Confissão de Westminster, e não sei se você conhece, mas valeria a pena conhecer, pesquisar aí no Google a Confissão de Westminster, resume este acordo, esta aliança, o propósito do Pai que foi aceito pelo Filho da seguinte maneira: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, o sacerdote e o rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, e deu-lhe, desde a eternidade, um povo para ser a sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. E foi exatamente isso que Jesus fez ao nascer no Natal. Ele veio aqui para receber aquele povo que veio para ser a sua semente, e para, no tempo devido, esse povo ser remido, ser chamado, justificado, santificado e glorificado. Jesus nasceu no Natal para isso. E Cristo cumpriu essa aliança através de dois estados, na sua humilhação e na sua exaltação. Em sua humilhação, ele deixou para trás a glória eterna que era sua. Nasceu numa manjedoura,
nasceu numa estrebaria, nasceu de forma humilde, assumindo uma perfeita e completa natureza humana. Completa, conforme vimos ontem. Completa natureza humana. Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo homem. Na sua encarnação, ele teve uma vida de pobreza e sofrimento, não é verdade? Ele foi rejeitado pelo seu povo para finalmente, na sua vergonhosa morte como um criminoso comum, ele vir a morrer pelos seus pecados e pelos meus pecados. E veja, por favor, os textos de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, texto de Gálatas capítulo 3, versículo 13 e também o texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Mas em sua exaltação, Cristo ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus e reina como rei sobre o mundo e sobre a igreja. Jesus Cristo reina sobre o mundo e sobre a igreja. E junto com o Pai, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para completar a obra de redenção que realizou por nós. Foi para isso que Jesus nasceu. Nasceu no Natal, que estamos comemorando esse mês. Ele nasceu e ele enviou, quando subiu aos céus, quando ele ascendeu aos céus, e lá ele reina como Deus, ele enviou, junto com o Pai, o Espírito Santo, para completar a obra da redenção que ele, Jesus Cristo, realizou aqui na terra por nós. E a obediência redentora de Jesus Cristo teve dois lados, chamado lado ativo e lado passivo. Em sua obediência ativa, Jesus Cristo cumpriu os mandamentos positivos de Deus em favor de seu povo, servindo a Deus e fazendo bem. Esta justiça positiva é assegurada como um dom concedido aos crentes através da fé, garantindo para eles uma posição de justos diante de Deus. E em sua obediência passiva, Cristo pagou a penalidade que os pecadores deviam a Deus. Fez isto sofrendo a morte de cruz. E passivo significa permitir ou consentir. Passivo não significa ser inativo, neutro ou insensível. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não para evitá-la. E seu coração estava inteiramente obediente à vontade do Pai. Quando dizemos então que Jesus Cristo foi humilde, humildade significa fazer a vontade de Deus. E esse exemplo de Jesus Cristo, ele deu desde o seu nascimento. Deu para você, deu para mim. Jesus nasceu. Nasceu para ser humilde, para fazer a vontade do Pai. E ele nasceu no Natal. E é por isso que nós comemoramos o Natal. E é por isso que nós nos alegramos no Natal. E é por isso que nós sorrimos no Natal, porque se nós podemos sorrir hoje, é porque Jesus pagou as nossas dores, pagou os nossos pecados, sofreu as nossas dores, e ele veio colocar no nosso coração o sorriso que ninguém pode tirar. Louvado seja Deus pela humildade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, humilde, nasceu no humilde presépio, sem ter nada seu. Jesus, pobrezinho, nasceu.
deixou tudo, deixou a sua glória, deixou tudo que ele tem, que ele teve e que ele terá, para vir a esse mundo, obedecer os desígnios do Pai e então ser humilde, para salvar a você e para salvar a mim. Jesus Cristo nasceu no Natal para ser o nosso Salvador. Por isso o Natal é tão importante, tão precioso, tão valioso.